importante você saber que um dia, lá em Êxodo, a Bíblia menciona, 33, que Moisés fez um pedido para Deus. Senhor, deixa eu ver a sua glória. Deixa eu ver a sua glória. Mas o Senhor falou o que para Moisés? Você não pode ver a minha glória. Nem um homem mortal pode ver a minha glória. Pastor, mas a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Isso não quer dizer que Moisés ficava olhando na face de Deus. Quando a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, é que não tinha intermediário. Ele se relacionava com Deus sem intermediários. Moisés era o intermediário de Deus para com o povo. Você está entendendo? Diga amém. Mas o Senhor falou para Moisés: na fenda da rocha eu vou passar e você vai ver a minha bondade. A minha bondade. E passou de costas, querendo mostrar para Moisés a sua bondade. Mas, depois de muitos anos, Jesus vem, sobe no monte, leva com ele Tiago, João e Pedro. Quantos se lembram? A Bíblia diz que Jesus é transfigurado. E quem que aparece? Quem que aparece no monte? Moisés e Elias. Moisés e Elias. O que Moisés viu? Cristo glorificado. Mas ele não pediu para ver a glória? Pediu ou não pediu? Naquela época Deus mostrou? Não, qual época que Deus mostrou? Lá no Monte da Transfiguração. Está aí, Moisés, a minha glória. A minha glória é o meu filho. É isso. E aí Paulo menciona, olha o que diz, 2 Coríntios no capítulo 4, verso 6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus que está na face de Cristo. Então Moisés recebeu a resposta da sua oração lá no Monte da Transfiguração. A glória de Deus é Cristo Jesus. A beleza de Deus é Cristo Jesus. É o que o Everton falou. Dinheiro é só consequência, sucesso é só consequência, casamento abençoado é só consequência, ministério abençoado e frutífero é só consequência. Tudo o que você precisa está em Cristo. Cristo é suficiente. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e deixar de fazer isso ou aquilo. Cristo é suficiente. Amém? Cristo é suficiente. Diga para o seu irmão: Cristo é suficiente, abençoado. Amém? Cristo é suficiente. Aleluia. Então, se você vê Cristo, você vê a glória de Deus. Se você vê Cristo, você vê a bondade de Deus. Se você vê Cristo, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Aleluia. Você já podia ir embora, graça e paz, vai embora. Só isso já te abençoa. Se você vê Cristo, a sua vida vai mudar. Mas foi engraçado essa semana, no CTL. Foi no CTL que me perguntaram? Não sei quem me perguntou. A pergunta foi essa: pastor, por que no Velho Testamento não se fala de Jesus? Eu falei, fala demais de Jesus. Porque, na verdade, a Bíblia não foi criada para contar histórias. A Bíblia foi criada para mostrar Cristo. A Bíblia é o livro de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. De Gênesis a Apocalipse. Só que lá no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha tomado forma humana. Ele era apenas uma sombra. Ele vivia de maneira oculta, mas Cristo estava presente em todos os momentos. Você está conseguindo entender? Diga amém. E aí eu mostrei para ele. Eu falei, só para você ter uma noção, que Cristo no Velho Testamento era uma pedra. Ele falou, mas como assim, pastor? Eu falei, eu quero ler com você. Abre aí comigo a sua Bíblia. Deixa eu te mostrar. Eu não vou pregar sobre isso não, mas vou pregar sobre Cristo. Isso você pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. Então, abra aí comigo a sua Bíblia, que eu quero hoje te ensinar a ver Cristo até no Velho Testamento.
Quero pegar nessa versão. Primeira Coríntios. Deixa eu ver a melhor versão para te ajudar. Capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Vai dando glória a Deus. A versão não muda aqui, abençoado. Aqui. Aleluia. Eu ia ler na mensagem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. 1 Coríntios 10, verso 4. Vamos ler a partir do verso 1. Eu gosto até da NTLH, mas é bom que você lê em versões mais próximas do original. Amém? Eu gosto dessa aqui, que ela tem a interpretação de Strong. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignorais que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados. Olha o que Paulo está dizendo, que eles foram batizados quando atravessaram o Mar Vermelho. Eles foram batizados. Aquele Mar Vermelho era um tipo de batismo no Velho Testamento. Tendo sido batizados assim como com a nuvem no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e essa pedra era Cristo. Quantos se lembram que o povo estava com sede e murmurou, e Moisés feriu a rocha, e a rocha deu água? Quem que é essa rocha? Cristo. Cristo. Moisés feriu com o seu cajado a rocha, e a rocha deu água. Porém, passou um tempo, eles tiveram sede de novo. Quantos se lembram? O que Moisés recebeu de Deus como direção? Não bata na rocha, fale a rocha agora. Você não vai bater mais, você vai falar. Só que Moisés obedeceu? Não. Moisés fez o quê? Bateu na rocha de novo. A minha pergunta para você é: Cristo pode ser ferido duas vezes? Não. Aquele primeiro ferimento foi feito com uma madeira, um bordão, um cajado, mostrando Cristo uma vez crucificado e a sua obra consumada. Tanto é que quando o homem, o soldado, furou Jesus, do que saiu o que de Jesus? Água. Água. Só que Moisés não entendeu. Moisés ficou com raiva do povo e bateu na rocha de novo. Deu água? Deu água ou não deu? Deu. Mas Deus aprovou o método? Não. Então a questão, filho, não é se está dando resultado, mas se o método está sendo usado corretamente. Não é prosperar a qualquer custo, é prosperar da maneira de Deus. Não é ter sucesso a qualquer custo, é ter sucesso da maneira de Deus. Os métodos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Você não está aqui para alcançar as coisas a qualquer custo. Nós não queremos ter um ministério bem sucedido a qualquer custo. Nós queremos ter um ministério bem sucedido segundo os métodos de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então, hoje você não precisa mais bater na rocha para dar água. Você só precisa abrir a sua boca e acessar. Porque uma vez que a rocha já foi ferida, que é Cristo, você tem acesso, só abrindo a sua boca e pedindo ao Pai. E se você pedir ao Pai em nome dele, Ele vos concederá. Aleluia! Você está conseguindo entender? Então Cristo está presente em toda a palavra de Deus. Só que lá naquele momento ele era apenas uma rocha, mas aqui ele é o Filho de Deus revelado, que ainda continua o quê? Liberando águas vivas para matar a sua sede. E quem bebe dele jamais tem sede. Aleluia! Então você vem todo domingo aqui
para beber mais, como diz o mineiro, mais um cadinho de Cristo. Quanto mais você bebe de Cristo, mais a sua vida é plena, mais você é saciado. Nós precisamos ser como aquela mulher do poço. Me dá essa água, eu não aguento mais beber outra água, eu não aguento mais vir aqui pegar desse poço, é meio-dia, olha o solão que está aqui. Cristo falou assim, ó, se você beber de uma água que eu posso te dar, você nunca mais vai ter sede. Você sabe, a minha oração nesses dias, e uma das minhas preocupações, é que nós estamos vivendo dias onde o povo de Deus tem vivido de uma maneira insatisfeita, colocando a plenitude da vida apenas em conquistas materiais, nas coisas que são passageiras. Cristo é a sua plenitude. Cristo é a sua plenitude. Ele é a sua vida abundante. Ele é tudo o que você precisa. Às vezes as pessoas murmuram e têm uma insatisfação constante. Não tem celebração da vida em nada. Por quê? Porque não consegue ver a beleza de Cristo em coisa alguma. Ela só consegue medir a bondade de Deus ou coisas parecidas com acontecimentos naturais. Mas não é isso, filho. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as ovelhas no aprisco não dê as suas crias, ainda assim você vai se alegrar no Senhor. Ainda assim você vai celebrar no Senhor, porque Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada, você já tem tudo em Cristo. Amém? Essas outras coisas são periféricas e vão ser acrescentadas na sua vida para que você cumpra o propósito. Aleluia! Mas hoje eu quero falar com você a respeito das duas faces do Evangelho. Das duas faces do Evangelho. Por quê, pastor? Porque nós temos em uma mesma moeda duas faces, é ou não é? Quando você pega lá uma moeda de R$1, geralmente quando a pessoa joga sorte, tem cara e coroa. No Evangelho nós também temos. É um Evangelho só, mas que apresenta duas faces, que é o Evangelho da graça e o Evangelho do reino. O Evangelho da graça, ele tem um destino. O Evangelho do reino também. Mas qual é a minha preocupação? Que alguém aborde você e te pergunte: me explica qual é o Evangelho. Quais são os fundamentos do Evangelho? Aí você fala assim: o fundamento do Evangelho é que Deus não condena. O fundamento do Evangelho é que Deus é bom. É isso. Está dentro do Evangelho também. Só que os pilares do Evangelho da graça são muito mais profundos do que apenas essas que mencionei. E você precisa ter clareza disso, inclusive para a sua própria fé. Hoje à tarde o meu filho vai dar abertura no culto de jovens. E ontem nós estávamos fazendo devocional juntos, ele lendo a Bíblia, já terminou de ler a Bíblia toda. Glória a Deus, já começou uma outra nova. E agora ele está usando óculos. Eu falei: filho, você agora é um super jovem. Deu um Superman, ele ficou parecendo Clark Kent, é o nome daquele de Superman? Meu inglês não está bom hoje por causa da manhã, mas ele estava lendo ontem a Bíblia comigo. E ele falou: pai, eu quero dar essa palavra aqui. E o que você me orienta? Eu falei: olha, eu tenho muitas coisas para te falar, mas eu quero saber o que o Espírito Santo está falando com você através dessa palavra. Escreve aí você vai pregar para mim. E aí ele escreveu. Vai falar sobre a cura do paralítico. Lembra daquele paralítico que Jesus recebeu lá na casa, no meio, que desceu pelo telhado? Ele falou: ó pai, eu vou colocar assim que para nós recebermos o milagre, nós precisamos de pessoas que nos levam até Jesus. Falei: aleluia. E que quando você chegar até Jesus, Jesus precisa encontrar fé em você. Falei: muito bem, estou gostando. E o que mais? E ele falou: é só isso. Falei: para uma abertura está maravilhoso. Um menino de 16 anos, falei: eu queria ter essa sabedoria, essa clareza da palavra. Mas eu falei: olha, só que essa história aparece nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Mas só em Lucas, aparece esta fala: o poder de Deus estava sobre Cristo para curar. Mas só um foi curado. Só um foi curado. E aí eu falei para ele: o que você aprende disso? O poder estava disponível, por que só um foi curado? Certamente tinha outros para serem curados.
E aí fui trazendo para ele. E aí eu falei, agora, a chave desse texto é essa. Jesus viu o paralítico, viu a fé deles, mas Jesus não falou para o paralítico: levanta, anda, toma posse da sua bênção. Foi isso que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Seus pecados estão perdoados. Aí ele falou: pai, o que tem a ver isso? Eu falei: essa é a chave de todos os milagres, saber que é perdoado. Se você souber que é perdoado, você tem ousadia e fé para ser curado, para ser liberto, para prosperar. A chave de todas as bênçãos é o perdão. Por isso que os fariseus ficaram indignados. Como assim? Você está perdoando esse homem? Só Deus pode perdoar. É porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Esse é um dos pilares do Evangelho. Que Jesus não é só um bom mestre, Jesus não é um excelente líder, Jesus é Deus. Se você crê que Jesus é Deus, aí sim você pode ser salvo por Ele. E Ele estava na terra dizendo que poderia perdoar os pecados. Falei: essa é a maneira, filho, de você acessar tudo que Deus tem para nós como filiação, como pai, como herança. Saber que fomos perdoados nos dá acesso à cura. Quantas pessoas que você conhece, que elas estão enfermas, elas estão doentes, passando por uma necessidade, sendo atacadas por demônios, mas ela escuta assim: Deus está querendo te ensinar alguma coisa com tudo isso. Com certeza Deus sempre pode nos ensinar, tudo pode cooperar com o nosso bem. Mas um dia os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus, ao ver um cego à beira do caminho mendigando: Senhor, quem que pecou? Foi ele? Foi os pais? Você sabe o que Jesus falou? Nem ele e nem os pais, mas essa doença é para se manifestar a glória de Deus. Mas o que Jesus fez? Irmão, por isso que os detalhes da palavra de Deus é que são importantes. O que Jesus fez para curar esse camarada? Cuspiu no chão e fez lodo. Imagina você vem para receber uma oração: pastor, eu estou com dor de cabeça. Eu cuspo no chão, faço um lodo e fala assim: vai se lavar lá no bebedouro que você vai ser curado. Rapaz, você ia me processar. Ia ou não ia? Mas Jesus gospe no chão, passa no olho do camarada e fala: vai ao tanque de Siloé e se lava. Siloé significa enviado. Pastor, por que Jesus cuspiu no chão? Porque ele fez pó. O homem foi feito do pó. Depois do pecado, o homem foi amaldiçoado. Jesus não estava simplesmente curando aquele homem. Jesus estava mostrando que veio mudar a condição do homem. Que agora, pela palavra de Deus, pela boca de Deus, a condição do homem ia ser mudada. E lavar os olhos naquele tanque, fala: o enviado de Deus veio à terra para mudar a condição do homem. Então, olha para cá, você não mudou de igreja. Pastor, eu passei para crente agora. Você não mudou de denominação, você nasceu de novo, a sua condição mudou, a sua natureza não é mais a mesma. Você entendeu mesmo? Fala para o Senhor: você nasceu de novo, abençoado. Você é da família de Deus agora. A sua condição espiritual foi alterada. Agora, nós precisamos ter clareza disso, dessas duas faces do Evangelho. E a primeira face é o Evangelho da graça. E o Evangelho da graça, Paulo diz que é o Evangelho que tem o poder de Deus, que é o poder de Deus. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, preste atenção, o Evangelho da graça é o único Evangelho que nós pregamos. Só que o Evangelho do reino é uma segunda face do Evangelho. O Evangelho da graça é uma direção e um anúncio de Deus para o homem. Diga comigo: o Evangelho da graça
É um anúncio de Deus direcionado para o homem. O evangelho do reino é um anúncio de Deus direcionado para o diabo. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então preste atenção. Quando nós falamos do evangelho da graça, nós estamos falando da redenção, do perdão, da justificação, que a salvação é pela graça mediante a fé, é o relacionamento de Deus com o homem. Mas quando Jesus manifestou o reino dos céus e pregou o evangelho do reino, ele desfez as obras do diabo, curando os enfermos, expulsando os demônios e ressuscitando os mortos. Então, olha para cá. Nós fomos chamados para pregar esse mesmo evangelho, que tem as duas faces. Contamos para os homens que eles tinham uma condição de morte eterna, mas que Jesus veio para solucionar essa situação, pagando os seus pecados, morrendo por eles, porém, que também está disponível a eles o poder do evangelho do reino, para libertá-los, transformá-los, curá-los e ressuscitá-los. Então, essas são as duas faces do evangelho. Amém? Só que quais são os fundamentos do evangelho da graça, que você não pode se esquecer em hipótese alguma? Primeiro, o homem não pode se salvar por si mesmo. Não há salvação que o homem conquiste. A salvação é um presente, é um dom de Deus, é de graça. Ninguém se achega a Deus porque é bom, por boas obras, por caridade. A salvação é um presente, é um dom. Deus está dando um presente para quem não merecia receber. Essa é uma hora de você não levantar a mão. Mas as pessoas se condenam. Pastor, como assim? Deus me dá o presente e não me toma. Uma vez que eu sou salvo, eu sou sempre salvo. Eu fiquei pensando. Você sabe que hora que eu estava pensando sobre o evangelho? Fazendo esteira na academia. Eu gosto de ficar pensando. Eu falei, qual que eu gosto de pensar nas suas perguntas e como eu poderia respondê-las biblicamente. E o Espírito Santo me lembrou desse seguinte exemplo. Sorte que a pastora não está aqui. O Senhor falou comigo, você já teve ex-namorada, não teve? Eu falei, já. Você deu presente para ela? Eu falei, dei. Depois que terminou o relacionamento, você tomou? Eu falei, não. Então, se você não teve capacidade de tomar o presente da sua ex-namorada, eu vou tomar o presente que eu te dei? Eu sou muito melhor do que você. Se você teve a nobreza de não pedir de volta o presente, a minha nobreza é muito maior. Se eu te dei, está dado. Eu corri até 10 minutos a mais. Falei, aleluia. Então eu falo para o senhor, você recebeu um presente. O homem não pode ser salvo por si mesmo. E isso deixa as pessoas indignadas. Por quê? Porque tira o homem da equação. E o homem, ele sempre quer participar da glória. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que a salvação é uma obra totalmente exclusiva de Deus para você. Estava pensando no Salmo 23. Quantos gostam do Salmo 23? Irmão, eu amo aquele salmo. É um salmo abençoado. Eu acho que você tem que meditar nele quase todos os dias. Mas qual que é a condição do salmo? Ele que faz você deitar em pastos verdes. É Ele que te guia a águas tranquilas. É Ele fazendo tudo e você não faz nada. A única coisa que você precisa é permitir que Ele guie você. É Ele te salvando, é Ele te libertando, Ele é o seu Salvador. Então o homem não pode ser salvo por si mesmo. Você está entendendo? Esse é um dos pilares. Mas, aí as pessoas ficam argumentando. Pode ser que eles vão argumentar para você, mas hoje eu quero te dar a resposta. Mas Deus é justo, porque lá na sua igreja só prega que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Você viu que muda até o tom da voz? Mas que dia que eu disse que Deus não é justiça?
Deus é tão justo, que Ele não colocou o nosso pecado debaixo do pano. Ele pagou o nosso pecado. Então, Deus nos ama, sim ou não? Só que qual é o salário do pecado? Não é a morte? Então, nós estávamos destinados ao quê? Não era a morte. Então Deus, por nos amar, queria nos resgatar da morte. Mas não era simplesmente fazer de conta, colocar as coisas debaixo do tapete e fazer com que tudo se tornasse novo. Não. Ele precisava pagar o resgate das nossas prisões. Então Ele, por ser justo, morreu no nosso lugar pagando essa dívida. Então o que aconteceu lá na cruz? O amor de Deus e a justiça de Deus se abraçaram. Não, você que não falou glória a Deus, o Espírito Santo precisa abrir o seu entendimento. Lá na cruz, vem aqui Daniel. Daniel vai ser a cruz, vem aqui. Vem, abre os braços. Vem aqui, Kennedy. Você é o amor de Deus. O amor de Deus é grande, mas aqui, amém. Vem aqui, fica aqui desse lado. Vem aqui, Renato. É a justiça de Deus. Então aqui está a cruz, amém? O Kennedy é o amor de Deus. O Renato é a justiça de Deus. Sabe o que a cruz fez em Cristo? Cristo pegou no amor e Cristo pegou na mão da justiça e uniu as duas coisas. Cristo pegou na mão de Deus e pegou na sua mão e uniu as duas coisas. Por isso que o ministério que recebemos é o ministério da reconciliação, não do juízo e nem da condenação, mas é mostrar para o homem, através do evangelho da graça, que em Cristo, pela cruz, Deus está se reconciliando com o homem e perdoando o homem dos seus pecados. Fica aí até o final da pregação. Obrigado. Você conseguiu entender? Então Deus é justo, sim ou não? Então quando alguém te acusar que Deus é justiça, ele fala, é mesmo. Só que quando ele fala que Deus é justiça, ele está querendo mostrar a punição de Deus. E você fala, e é verdade. Quando Deus manifesta justiça, Deus pune. Aí eu falo, falei? Agora você está entendendo o evangelho. Ele falou, é verdade, eu entendi, meu pastor me ensinou certinho. Deus já puniu, mas puniu Cristo. Se ele puniu Cristo uma vez, ele não vai cobrar a conta duas vezes. Uma vez que a conta está paga, está consumada. Cristo foi punido no meu lugar e no seu lugar, para que hoje você tenha confiança e certeza da redenção e da justificação. Então Deus é justo, Deus te ama, mas essas coisas precisavam ser resolvidas, e Ele resolveu. Você fez o que até agora? Nada. Você vê que você não fez nada. Agora, para isso acontecer na sua vida, para que essa reconciliação tenha efeito na sua vida, vamos ler o texto? Efésios, capítulo 2, verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Quantos estão comigo hoje? Hoje eu estou te ensinando a palavra. Amém? Geralmente, que nem domingo passado, foi uma pregação mais inspirativa. Hoje eu ensino. É importante que você tenha paciência, para que você cresça em fé. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Olha para cá. Pastor, por que pela graça e não pela misericórdia? Quantos aqui gostam de falar misericórdia, Jesus? Quantos gostam de falar? Já é um linguajar nosso, né? Mas o que é misericórdia? Qual é a diferença de graça e misericórdia? Pastor, é a mesma coisa. Não é. Misericórdia é Deus não te dando o que você merecia. Isso é misericórdia. Só de Deus não me dar o que eu merecia, já é misericórdia, já é bom demais. Mas o que é graça? É Deus me dando o que eu não merecia. Melhorou demais. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa palavra dom no grego, dom,
fica presente uma expressão de amor, de afeto, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Então, tudo que você recebeu, diga comigo, tudo que eu recebi é pela graça, mas eu acesso pela fé. Então, qual é a sua parte em toda essa obra que você ouviu até agora? Crer. Crer. Se você crer, você vai acessar tudo que já está disponível para você. É pela fé que você recebe o perdão. É pela fé que você recebe a justificação. É pela fé que você recebe a filiação. É pela fé. É crendo. Não é fazendo, não é por obras. É crendo, é tomando posse. É tendo convicção pelo Espírito. Você está perdoado. Amém? Então, se pela fé eu alcanço a salvação, pela fé eu alcanço a cura, pela fé eu alcanço a prosperidade, pela fé eu alcanço a multiplicação, pela fé eu alcanço todas as coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas, o terceiro pilar é que Jesus Cristo é Deus. Então, muitos falam assim, não, Jesus é uma pessoa maravilhosa. Esse tempo aí atrás, um artista famoso saiu com uma entrevista. Perguntaram para ele, o que você me fala de Jesus? Ele falou, cara, Jesus é massa. Jesus foi um líder extraordinário, uma inteligência absurda. E sabe o que ele falou? Eu seguiria Jesus se não fosse os seus discípulos. Estava falando mal de você. Não. O Elton John falou a mesma coisa. Ele estava só imitando o Elton John, achando que isso era bonito. Aí você fala, tá vendo, pastor? Ele fala de Jesus, pastor. O meu tio fala de Jesus. A minha tia fala de Jesus. O meu patrão, pastor, está falando de Jesus. Mas só falar de Jesus não salva. Tem que reconhecer como Deus. Ele é o verbo de Deus que se fez carne, habitou no nosso meio cheio de graça e verdade. Se crê que ele é um bom líder, não salva. Se crê que ele é um bom pastor, só também não salva. Tem que crer que ele é Deus. Deus que se fez homem. Você está conseguindo entender? É isso. Por isso ele mesmo diz, se vocês creem em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só muda a natureza se crê que Cristo é Deus. Você está conseguindo entender? Então não é só um bom líder, não é só uma pessoa maravilhosa, não é só uma pessoa que fez bons atos, tem que crer que Ele é Deus. Aleluia! Você está crendo nisso? Pastor, tá, o senhor falou da fé, da graça, e Deus Pai? Porque Deus pode ser uma coisa muito generalizada, sim ou não? Só para você ter uma noção, no hinduísmo, na religião do hinduísmo, tem mais de 1 milhão de deuses. 1 milhão. Só nessa. Aí chega você lá falando que só Jesus é Deus, que não existe outro. Aí vai falar, mas tem mais de 1 milhão, porque só Ele é. Então, não é simplesmente falar no nome de Deus, tem que crer que o Deus que nós estamos falando é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É desse Deus que nós estamos falando. É o Deus que nos amou e por isso nos resgatou e nos reconciliou com Ele através de seu Filho. Então não é simplesmente ficar falando em nome de Deus, porque o mundo não é anti-Deus, o mundo é anticristo. Enquanto você está falando de Deus, Ele é seu amigo, é ou não é? Não, a gente serve o mesmo Deus. Aí você fala, não, sim, mas você tem que crer em Jesus. Ele fala, peraí, você está me chamando de pecador? Ele entende ou não entende na hora? Por quê? Porque ele sabe que Cristo veio para redimir os pecados, que a função de Cristo é a salvação, a libertação, a reconciliação. Mas ele já acha, ou ele pensa, que ele já está reconciliado pelas boas ações que faz. Você mesmo leu comigo, nós não somos reconciliados por boas obras, tem que ser pelo sangue.
Fala para o seu vizinho, tem que ser pelo sangue abençoado. Então, quando você fala de Jesus, as pessoas se fecham. É ou não é verdade? Falar de Deus, você nunca vai ter resistência para falar de Deus. Mas para você falar de Cristo... Então deixa eu te contar. Nós tínhamos os trabalhos das escolas. Você sabia disso? Não se importavam. Porque, claro, o Estado é laico, a gente tem que respeitar essas coisas, está tudo certo. Mas eles não se importavam em falar de Deus. Você podia falar de Deus de todas as maneiras. Era proibido falar de Jesus. Não podia falar de Jesus. Tinha que falar de Deus. É ou não era? Mas a gente não obedece. Pastor, como assim? É como diz Pedro e João falaram para o Sinédrio. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E aí as líderes lá da sala ficavam assim, então, o Filho de Deus. E ficava o bom pastor só colocando Jesus. Porque sem Jesus, filho, não há salvação. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Então você precisa pregar o Evangelho. Se você contar estes pilares, você está contando o Evangelho para a pessoa, você de fato está evangelizando, e se a pessoa crê nisso, ela é salva. Porque sabe o que eu estou vendo? Que as pessoas estão evangelizando contando o testemunho delas. Pastor, eu conto o meu testemunho para as pessoas, eu estou evangelizando muitas. Não, você não está evangelizando. O seu testemunho é uma porta para evangelismo. O evangelismo é contar essas coisas que eu acabei de te contar. Você pode até usar o teu testemunho como uma porta que abre e dá acesso, mas o evangelismo tem que contar essas verdades. Quantos estão conseguindo entender? É assim que você vai dar o testemunho do Evangelho. É assim que você vai evangelizar. Você não precisa pegar uma caixa de som, ir lá na praça e ficar gritando. Não sou contra isso. Não sou contra. Mas isso já não te deixa aterrorizado? É ou não é? Porque essa foi a maneira da década de 70, 80 e no início dos anos 90. Mas hoje não é mais assim. Mas nas suas redes sociais, você pode dar o seu testemunho e você pode contar a verdade do Evangelho. Você fala, olha, amigas, hoje eu queria trazer uma boa notícia para você. Qual notícia? Que você é amada. Mas Deus era tão justo que Ele não podia simplesmente amar você e esquecer o seu pecado. Mas Ele resolveu a justiça dEle e o amor dEle, trazendo Cristo para nos reconciliar. Então hoje, se você acha que está longe, abandonada, esquecida, eu quero falar para você, amiga, ou pode ser amigo também, vai que você é uma influência. Jesus está aí para perdoar os seus pecados e trazer você de volta para a presença do Pai. Um story de 2 minutos, você já está evangelizando, você está contando o Evangelho. Você usa a sua história, mas você conta as boas notícias. Essas boas notícias libertam as pessoas. Você está conseguindo entender? 34 anos. 34 anos. Um homem viveu, tendo a certeza que Deus tinha amaldiçoado ele. Ele era cristão de uma denominação, ele pecou, e o pastor falou, você perdeu a sua salvação, e Deus não vai te dar nunca mais, porque você jogou no lixo o presente que Deus te deu. Ele ficou 34 anos, pedindo para a família, para os filhos e para a esposa e para os netos, irem para a igreja e nunca perderem a salvação. Um dia, aleatoriamente, ele estava no carro, escutou a rádio vinha de Goiânia e o pastor Aloysio estava pregando exatamente isso que eu estou pregando. Ele foi lá no prédio, a filha era da videira, pediu para conversar com o pastor Aloysio, sentou, Ângelo, com lágrimas nos olhos, só fez essa pergunta, pastor, o que eu escutei na rádio é a verdade? Ele falou, o que você escutou? Que Jesus morreu por mim, e que a salvação não é por aquilo que eu faço,
Mas se eu creio, ou se creio, que Ele fez tudo por mim e está me reconciliando pelo sangue, eu só quero saber, é verdade? Tem solução para mim? Ele falou, tem. Esse homem prega hoje, ele é aposentado, ficou 34 anos vivendo uma mentira, em uma condição de morte e de prisão. Prega todo dia nos ônibus, no ponto de ônibus, e ele é da época antiga, fez um cartãozinho, atrás videira, a hora do culto, e na frente, o Evangelho, Efésios 2:8, Ele te salvou pela graça, e está contando isso em Goiânia toda. Eu vivi 34 anos achando que Deus me odiava e que eu estava morto para Deus, mas eu descobri que Ele me ama e me reconciliou de volta com Ele. Eu estou na casa de volta, eu voltei para casa, agora eu estou na mesa com o Pai. Pastor, o que isso vai me afetar na minha vida financeira? Essa grande tribulação que você está por causa de conta, é só porque você duvida desse amor. Você duvida desse amor. Se você duvida desse amor, você duvida que Deus te provê. Se você duvida do amor, você duvida que Deus te cura. Se você duvida do amor, você duvida de tudo. Mas se você crê no amor, você crê em tudo. Se você crê no perdão, você crê na provisão, na cura, na restauração, no milagre. Você crê em tudo, que tudo é possível. Porque se foi possível para Deus amar e reconciliar você, é possível para Deus restaurar você, curar você, prover na sua vida. Você está conseguindo entender isso? Diga amém. Aleluia. Então, se você for em qualquer igreja, e perguntar para um pastor, o que eu preciso para ser cheio do Espírito? O pastor fala, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que cantar louvores a Deus, você tem que buscar o Senhor, e tudo isso é verdadeiro, é ou não é? A Bíblia diz que é assim. Mas tem uma coisa que a maioria não fala, mas Paulo fala: se você crê na altura, profundidade, no comprimento e na largura do amor de Deus, você é cheio do Espírito. Você é cheio do Espírito só por crer que é amado. Só porque crer amado, o seu espírito já recebe vigor, ânimo, restauração. Aleluia. Quantos estão conseguindo entender? Fala assim comigo, essa é a face do Evangelho da graça. Mas qual é o Evangelho do reino? O Evangelho do reino, olha o que diz Mateus capítulo 24, verso 14: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, até que Ele virá. Então, o reino de Cristo virá e vai ter uma duração de 1000 anos. Nesses 1000 anos, Satanás será preso e não vai poder operar na terra. Serão 1000 anos de paz, justiça e prosperidade. Então, o que Jesus já estava fazendo? Todas as vezes que Jesus chegava para ministrar cura, ressurreição ou libertação, ele dizia: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Jesus está dizendo que quando nós manifestamos o poder de Deus, o poder das trevas é removido e o reino é estabelecido. Então, o Evangelho do reino é a demonstração de poder. Você não pode abrir mão do poder. Você não pode viver mais só no natural. Tem coisas que podem ser processos, mas outras podem ser de repente. Só um toque do Senhor para mudar a sua vida. Nós precisamos crer no poder de Deus que está no Evangelho. Irmão, os crentes estão ficando mais naturais, mais lógicos. Irmão, eu já estive presente e vi essa cena. O ímpio falando para o crente: descansa, confia em Deus. Eu falei, a Bíblia, ela se cumpre até hoje. Se você não falar, as pedras clamarão. Eu falei, gente, quando o profeta não ouve, a jumenta tem que falar. Não estou chamando ninguém de jumento, é só um exemplo bíblico, porque o profeta não viu o anjo e a jumenta viu. Irmão,
O ímpio até fala: eu estou depressivo, eu estou ansioso, mas não tem ninguém por mim. Mas quando ele olha para nós, ele fala assim: mas eu sei que você tem um espírito. Eu vivo assim porque não tenho. Às vezes você está vivendo assim porque não usa. Tem que usar o espírito. Tem que curar enfermo, tem que expulsar demônio. Então nós não queremos apenas uma reunião bonita, organizada, um bom louvor. Nós queremos poder, que as pessoas entrem aqui, sejam curadas, libertas, salvas, que os demônios sejam expelidos. Todos estão comigo hoje? Agora eu entrei no pentecostal. Você viu que eu entrei no pentecostal? Você percebeu que houve uma mudança de entonação? Olha o que essa irmã mandou para mim. Essa semana, contou para mim esse testemunho. Eu falei: manda para mim, irmã. São vários. Graça e paz, pastor. Sou da célula Graça e Poder. Já gostei do nome da célula. Ele tem as duas faces do evangelho. Tem graça para o homem e tem poder para desfazer as obras do maligno. E nessa célula está tendo muita libertação. A única coisa que está me entristecendo ainda, que eles estão ligando para outros irem lá. Mas daqui um dia não vai mais precisar. Eles mesmos vão ganhar fé para libertar as pessoas. Mas vamos continuar. Há muito tempo sentia dor de cabeça muito forte. Tomava remédio e não passava. A dor era tão forte que do lado direito do meu rosto ficava inchado. E o meu olho ficava doendo muito. E teve um domingo... Que dia que era, irmão? Teve um domingo que o pastor falou que tinha uma mulher que estava sentindo dor de cabeça muito forte. E até o olho direito dela estava doendo. Aquela mulher, pastor, era eu e eu fui curada. Mas... neste domingo eu não ia para o culto por causa da minha dor de cabeça, pastor. Mas o meu esposo falou que eu tinha que ir. Glória a Deus por esse esposo. É que você acha que todo domingo é igual. Pode ser que no domingo que você faltou tinha uma chave para você. Irmão, quem que vai acusar alguém que não consegue nem abrir o olho de vir no culto? Você acusaria? Eu falo: irmã, eu entendo perfeitamente, mas tem coisas que nós não conhecemos, mas que Deus de antemão já preparou para nós. É naquele dia que você acha que era só mais uma reunião, era naquele dia que a cura, a manifestação e o encontro com Deus estava programado. Então não faça das nossas reuniões simplesmente um ato litúrgico. Creia que Deus tem poder para liberar na sua vida. Ia ficar curada. Queria ir por causa que o meu rosto estava inchado. Mas o meu esposo insistiu. Falou que eu tinha que ir à igreja porque eu ia ser curado. E o meu líder também falou para mim. E o Espírito Santo de Deus me tocou, pastor, e eu fui curada. Nunca mais senti dor de cabeça. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor por essa cura? Agora, vou te falar uma coisa. Não importa qual é a resistência do seu esposo, da sua tia, do seu tio, se ele experimentar o poder de Deus, ele cede. Ele cede. Alguns anos atrás eu estava em Tangará almoçando, na casa de um querido irmão. E, irmão, tem umas coisas que me perseguem. E eu estava lá almoçando, terminando de comer a carninha assada. Alguém ligou para ele que precisava de oração. Ele falou: você vai lá orar comigo? Eu falei: depois do almoço. Aí depois do almoço a gente foi lá, era no empresário. E aí nós chegamos, começamos a conversar. E o empresário, de uma maneira assim descarada, debochava de mim. Eu falava para ele, ele olhava para mim e falava: Falei: maligno. E eu ia falando e ele assim, descaradamente, não teve nem boa educação. E aí eu fiquei indignado, eu falei: gente, vamos orar? Acho que a gente está conversando demais aqui, nós precisamos orar. Aí eu, ainda para ser mais educado, eu falei: você crê no poder de Deus? Ele falou: não. Aí eu falei: mas eu creio por você, miserável, eu creio. E aí fizemos uma roda, um circo. Falei: é agora. Eu falei: todo demônio que está nele manifesta agora.
Irmão, foi um negócio impressionante, porque ele não perdeu a consciência. Ele ficava olhando para mim e o corpo dele ficou paralisado, ia retorcendo e falava: o que você fez comigo? Eu falei: nada, eu só estou mostrando a sua condição miserável. O poder de Deus está tocando em você e está trazendo tudo que é ruim à luz. Ele falou: tira isso de mim. Eu falei: calma. Eu deixei uns minutinhos. Vou contar a verdade, Deus sabe. E ele ficou lá e começou a chorar desesperadamente: me tira disso, me tira disso. Eu falei: calma. Aí eu perguntei para ele: você crê que Jesus pode? Ele falou: eu creio que ele pode me libertar. Eu creio com certeza, ora por mim, me tira disso. Aí eu falei: então, lembra que eu estava te contando? Aí ele falou: não, conta rápido. Eu falei: Jesus está manifestando hoje o poder dele para libertar você. E quando eu falei sai, ele caiu para o chão. Ele já caiu para o chão, levantou, já ficou de joelho: ora por mim. Toda arrogância caiu por terra quando o evangelho do reino se manifestou. Então, filho, uma coisa, a pessoa ir lá no encontro com Deus, ou ir na célula, aí ela fica: sim, o pastor é inteligente, os argumentos são argumentos persuasivos. Isso aí é o pastor que estudou, né, a maneira, a linguagem. Aleluia. Ele pode sair daqui achando que era apenas uma persuasão humana, mas quando ele é curado da dor de cabeça, quando ele é curado da depressão, quando ele é curado da morte física, emocional e espiritual, quando ele é liberto, ele fala: uau, agora eu não estou só ouvindo, eu estou experimentando. Então diga comigo: o evangelho da graça é o homem experimentando no seu interior salvação e restauração. O evangelho do reino é o homem experimentando no seu exterior cura, libertação, restauração e transformação. Nós precisamos ser uma igreja que manifesta as duas faces do evangelho. Sabe, a minha esposa está hoje ali liderando as crianças com muito amor. Nós estávamos terça-feira almoçando, conversando, e ela chorando na mesa, contando os testemunhos do encontro passado, do Encontro Kids. A restauração de crianças abusadas que olharam para minha esposa e para a líder e falaram assim: se não fosse vocês, eu não sei o que seria da minha vida. 8 anos de idade. 8 anos de idade. E ela contando e muito emocionada, mas essa mesma mulher odiava a criança e não queria saber de me ajudar no ministério em hipótese alguma. Um dia eu briguei tão feio com ela, discuti com ela, sentei ela na cama, nós discutimos assim e tal, e saí para a rua, e ela foi lavar louça, alguma coisa, e ela fez uma oração para Deus. Se ela tinha esse chamado mesmo, se ela tinha esse propósito mesmo, que Deus tinha que falar com ela, porque ela não acreditava. Passou alguns meses, ela foi em Belo Horizonte, num seminário, numa conferência. Uma adolescente, 12, 13 anos, falou: tia, posso orar com você? Ela falou: pode, educado, pode orar comigo. Pegou na mão dela, olhou assim e falou assim: não tem aquele dia que você estava chorando lavando louça? E perguntando para Deus se você tinha um chamado? Ele está falando que você tem. Você acha que eu precisei brigar com a minha esposa? Você acha que eu precisei discutir com ela? O poder de Deus a convenceu. O sobrenatural. Irmão, me escute com sabedoria. Amém? Falei para os irmãos hoje: sou a favor de tudo que te abençoa. Aqui na igreja nós temos psicólogo, aqui nós temos psiquiatras. Tudo é bênção. Tudo que te ajuda, use em seu favor. Você está conseguindo entender? Diga amém. Mas não abra mão do sobrenatural. Não abra mão do poder. Porque tem pessoas que abriram mão do poder, estão arrastando coisas por 4, 5, 10 anos, sendo que um toque de Jesus podia resolver tudo isso. Jesus pode fazer através da cirurgia? Sim ou não? Claro, já fez na minha vida, fez na vida da minha esposa, fez na vida de muitos irmãos, mas Ele pode curar você agora. Ele pode usar o remédio? Sim ou não? Sim, mas pode curar você dessa dor de cabeça que você trata por 10 anos, apenas, sem ninguém pôr as mãos, só o toque dele aonde você está sentado, como aconteceu com a irmã. Só que nós não podemos abrir mão do poder. Irmão, nós não somos místicos,
Nós não estamos aqui para ficar tendo misticismos, mas nós não vamos abrir mão do sobrenatural. Nós queremos ver paralíticos andando, cegos vendo, surdos ouvindo, mortos sendo ressuscitados, pessoas sendo libertas, demônios sendo expulsos por você. Você não vai me ligar. Se você me ligar à noite, eu já sei o que é, não vou atender. Vou falar, vai em frente, o Senhor é contigo. É que você às vezes acha que isso é brincadeira. Durante todos esses anos de ministério, eu já orei por muitas pessoas endemoniadas. Irmão, o diabo não quer só. O diabo quer manter essa pessoa em uma condição terrível, miserável, escrava, doente. O único propósito de você orar por libertação é amar essas pessoas. É amar, filho. É amar. Você vai de madrugada, vai no hospital, só para demonstrar o amor de Deus, através do seu poder. Quantos estão conseguindo entender? Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para viver essa outra dimensão. Não abra mão daquilo que você tem, está dando certo, mas não negligencie mais o poder de Deus. Falei para eles, aquele endemoniado de Gadara, tinha problema psicológico? Ele tinha 2.000 demônios. Irmão, alguém com um demônio já dá trabalho, imagina com 2.000. Ele comia cadáveres, se cortava, vivia aprisionado. Era alguém que precisava de tratamento? Quando você olha uma pessoa na rua igual o endemoniado de Gadara, o que você tem como solução para ele? Tratamento. Tratamento ajuda, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus tocou nesse homem. Quanto de tratamento ele precisou? Nada. Deus pode usar o tratamento? Sim ou não? Não saia daqui falando que eu estou falando mal das coisas, porque está gravado agora. É muito bom gravar para você não sair distorcendo a pregação do pastor. Ah, o pastor é contra a psicologia. Pastor, que dia que eu sou contra alguma coisa que te abençoa, filho? Mas eu sou contra você focar só num lado e esquecer o outro que está disponível a você. O poder de Deus que está no Evangelho, que pode curar a sua esposa, que pode curar o seu ventre. O médico falou que você precisa de um tratamento. Hoje Jesus pode tocar no seu útero e trazer saúde a ele. Jesus é poderoso, Ele está vivo. Nós pregamos um Jesus vivo, que pode mudar a sua vida agora. Que amanhã você pode receber uma resposta, que há 10 anos você está lutando na justiça, mas amanhã pode chegar, a coisa aconteceu, a porta abriu, o favor se manifestou. Quantos estão comigo hoje? Essas são as duas faces do Evangelho. Nós precisamos pregar com ousadia nas nossas células. Bom, as pessoas não estão esperando outra coisa de nós a não ser isso. Os nossos encontros vão ter muito mais cura. Eu não sei se a pessoa está aqui hoje, mas eu gostei demais que os irmãos me contaram. Foi um pessoal de uma outra igreja no encontro. E eles falaram assim, a gente não vai para a videira não, mas nós vamos recomendar todo mundo que a gente conhece para ir no encontro. Por quê, pastor? Não é só porque é bonito, a chácara nova, e tem ar-condicionado, e beliche nova, e foi um final de semana maravilhoso. É porque teve poder. Os irmãos estavam contando, que os irmãos também reparem tudo, os irmãos são maravilhosos. Como eu não estava direto na capela, os irmãos, pastor, eu fiquei olhando para os meus parentes, eles ficavam assim, meu Deus, o que é isso? Poder. Poder. Pastor, mas tem um monte de gente aí fora que não crê. Mas nós cremos que os dons do Espírito e o poder de Deus são para os nossos dias. Está disponível para você. Fala para você abençoar. Está disponível para você, filho. Deus quer usar você com poder. Aleluia. Fica de pé onde você está. Aleluia. Quero profetizar isso na sua vida. Levanta a sua mão. Atos capítulo 10, verso 38. Você vai substituir o seu nome. Você vai substituir o nome de Jesus pelo seu nome. Amém? Ao invés de você falar Jesus, você vai falar o seu nome.
Você entendeu? Então nós vamos ler juntos Atos 10, 38. E você vai falar o seu nome quando for Jesus. No 3. 1, 2, 3. Como Deus ungiu a Rafael com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda sorte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Deus é com você. Então, vamos falar. Foi bom para treinar? Foi? Então agora, ó, o menino já deu glória a Deus. Então você vai falar agora com mais autoridade. Então você vai falar que você foi ungido com o Espírito Santo e com poder, no qual vai andar. Não andou, você vai andar. Vamos colocar no presente, está no passado. Por toda parte. Lá na sua empresa amanhã, no seu lugar de trabalho, na sua casa. Irmão, hoje está assim. Fulano, estou com uma dor de cabeça. Quer o Tilenol? Eu tenho aqui na bolsinha. Tilenol é benção? Eu tomo. Mas é a última coisa hoje que está sendo a oração. Rapaz, estou com uma dor nas costas, estou com a lombar. Rapaz, eu tenho uma fisioterapeuta que é maravilhosa. Mas será que não é espiritual essa seta? Oração tem que ser a primeira a ser usada. Amém? Não esqueça o espiritual. No 3. 1, 2, 3. Como Deus ungiu a Rafael com Espírito Santo e com poder, o qual anda por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Aleluia! Oh Espírito Santo, onde você está? Se hoje você chegou aqui com alguma enfermidade, você tem uma causa na justiça, algo que é impossível, você vai apresentar isso diante do Senhor. Aquilo que o homem falou para você que é incapaz de acontecer, impossível, não tem solução, já tentou de todas as maneiras, mas hoje o sobrenatural vai acontecer. Não tem como cadeias quebrarem e homens serem libertos sem nenhuma intervenção de força natural. Mas quando Paulo e Silas estavam orando e louvando, as cadeias quebraram. Não tem como rodear muralhas 7 vezes e apenas dar um grito e tocar uma trombeta e as muralhas virem ao chão. Mas com o povo de Israel foi possível, porque Deus era com ele, Deus era com eles, Deus é com você. Fala hoje, o que é impossível para você? O que você não dá conta? O que você não consegue? Coloca nas mãos dele agora. Coloca nas mãos dele. Se tem algo que você está sofrendo no seu corpo, eu comando agora. Eu comando agora. Deficiência, saia. Oh, em nome de Jesus, tumor, saia. Saia agora, saia agora. Inflamação na lombar, saia. Na espinha, agora, saia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda inflamação, toda deficiência, ou todo órgão que pode estar faltando no seu corpo, que foi removido por causa de uma enfermidade, nós temos um Deus que é criativo, seja colocado de volta no mesmo lugar, vem agora a existência, em nome de Jesus, que toda dor, que todo mal, que tem atacado você, atacado a sua casa, oprimido você, toda insônia, falta de apetite, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, toda tormenta, toda depressão, todo choro, toda angústia, todo desespero, todo mal, toda pressão que você sente no seu peito, essa pressão, essa vontade de se suicidar, esse espírito de morte que tem atacado a sua mente, hoje eu comando contra ele agora, paraliso toda artimanha, toda ação maligna, em nome de Jesus. Agora eu declaro que o milagre está acontecendo, o toque do Senhor está agora sendo liberado na sua vida. Você que estava oprimido, sentindo um cansaço, sentindo um desânimo,
mais do que o normal, não é apenas físico, é um abatimento da alma. Hoje que o toque do Senhor te restabeleça, te levante e te reposicione no lugar e na posição que Ele tem para você. Oh, receba bom ânimo hoje, receba bom ânimo em o nome de Jesus. Aleluia! Você pode crer nisso? Diga assim: eu tomo posse, pela fé, do milagre que eu preciso para essa semana. Essa semana eu vou experimentar o poder de Deus que está no Evangelho em meu favor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer glória a Deus essa manhã? Que o Senhor te abençoe. Você vai em paz e que você experimente dessa verdade na sua vida, amém?